Olá, sejam muito bem-vindos para mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje nós vamos estudar sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Por que nós devemos estudar o livro de Efésios? Os Efésios é uma epístola para todo o mundo, para judeu e para o gentio, para o marido e para a esposa, para os pais e para os filhos, para o mestre e para o servo. É a mente e a vontade do Senhor nos dias de Paulo. É a voz da inspiração em nossos dias. É uma epístola de apelo e aplicação universal. Contém alguns dos melhores escritos de Paulo e é um documento que lida com o básico, com toda a glória salvadora do Evangelho de Deus. Quem disse isso foi Bruce R. McConkie no Doctrinal New Testament Commentary. Então, a Epístola de Efésios parece ter como tema principal nesta epístola o que talvez possa ser melhor sumarizado como deixar as coisas deste mundo de lado e partilhar da unidade e sociedade advindas da Igreja de Cristo. Quem foi que escreveu a Epístola aos Efésios? A autoria, é consenso meio que geral, é de Paulo, do próprio apóstolo. Quando Efésios foi escrito e onde ele escreveu esta carta? Paulo relatou algumas vezes que era prisioneiro na época que escreveu esta carta aos Efésios. Então, essa epístola aos Efésios pode ter sido escrita durante seu primeiro aprisionamento em Roma, cerca de 61 a 63 depois de Cristo. E talvez, na mesma época, ele escreveu a epístola de Filemon e Colossenses. Por isso que as duas carregam bastante semelhança com Efésios. Durante este tempo, Paulo foi posto em prisão domiciliar, mas ele tinha a liberdade de receber visitantes e ensinar o Evangelho. Para quem a Epístola aos Efésios foi escrita? Se nós lermos Efésios 1:1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nesse versículo, ele diz que foi escrita aos santos que estão em Éfeso. Mais uma curiosidade: nos manuscritos mais antigos da Epístola de Efésios, nós não encontramos as palavras aos santos que estão em Éfeso. Isso significa que Paulo pode não ter escrito esta epístola especificamente aos Efésios, mas para diversas congregações dos santos, incluindo aqueles em Éfeso. Ele escreveu para expandir os horizontes espirituais de todos aqueles que já eram membros. O propósito principal era ajudar aqueles conversos, lembram-se, os gentios cristãos, a crescer em seu conhecimento espiritual de Deus e da Igreja, para promover a união, particularmente entre os gentios e os judeus, e para encorajar os santos a resistir aos poderes do mal. Logo em seguida à morte de Pedro, João, o revelador, se tornou a autoridade presidente da igreja. E quando João se mudou de Jerusalém para Efésios, os escritórios, vamos chamar assim, da igreja também se mudaram para Éfeso. De acordo com a tradição cristã, Maria, a mãe de Jesus,
passou o resto dos anos de sua vida vivendo em Éfeso, sob os cuidados de João. Éfeso foi a primeira das 7 cidades das quais João escreveu no livro de Apocalipse. Quais são alguns pontos principais e distintos da epístola a Éfeso? Então nós podemos achar algumas doutrinas que são muito familiares aos santos dos últimos dias. Nós temos a pré-ordenação, a dispensação da plenitude dos tempos, o Santo Espírito da promessa, a importância de profetas e apóstolos, a ideia de uma única verdadeira igreja e os vários chamados e funções dentro da organização desta mesma igreja. Então nós podemos dividir Efésios em 2 blocos. Um primeiro bloco de Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 16, e o segundo bloco, Efésios 4, 17 a Efésios 6, 24. Então, no primeiro bloco, nós vemos Paulo discorrer sobre as doutrinas de pré-ordenação para receber o Evangelho, ser selado pelo Santo Espírito da promessa, salvação pela graça, a unificação dos santos gentios e judeus na igreja, o propósito da igreja, a organização da igreja sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, com Jesus Cristo como pedra de esquina. Ele também fala que Deus reunirá todas as coisas em Jesus Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. No segundo bloco, Paulo encoraja os santos a aplicar a verdadeira doutrina nas suas vidas diárias. A gente já viu que esse é um método de escrita de Paulo. Primeiro ele apresenta os conceitos e depois ele vai dizer como aplicar essa doutrina. Ele encorajou-os a se despir do homem velho, da velha criatura e se revestir de Cristo. Ele também dá conselhos às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, aos senhores e às congregações. Encoraja os santos a tomar toda a armadura de Deus. Então nós já discutimos que essa epístola foi uma epístola talvez mais geral do que é enfatizada aí no versículo 1 de Efésios. Então, vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E olha que interessante, Efésios é o único livro que contém passagens que vão se referir aos múltiplos reinos nos céus. É aí quando ele fala nos lugares celestiais. Ainda no capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou, e aí é interessante a gente notar a correção que podemos ver em Joseph Smith. Em vez de predestinou, podemos dizer preordenou, e nos preordenou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no
amado. Então, Paulo ensina que antes do mundo ser criado, os membros da igreja foram escolhidos por Deus para receber o Evangelho. Esta e outras passagens no Novo Testamento apoiam a doutrina da existência pré-mortal, como, por exemplo, João capítulo 9, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 29, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. As bênçãos pré-ordenadas não são garantidas incondicionalmente, mas são dependentes da retidão exercida no arbítrio nesta vida. E essa é a diferença básica entre predestinação e pré-ordenação. Na predestinação, é crença comum que você foi predestinado para ser rico, não importa o que você faça, você continuará sendo rico, nascerá rico, morrerá rico. Já a pré-ordenação, por exemplo, não. A pré-ordenação é baseada no requisito da obediência às leis do Evangelho. E aí nós temos as recompensas, as bênçãos. Paulo disse também que nós somos adotados por Jesus Cristo, adoção por Jesus Cristo. Sendo assim, nós tornamos seus herdeiros e recebemos uma herança de vida eterna. E aí nós podemos cruzar com a escritura contida em Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E surge aí essa palavra beneplácito, e eu fui pesquisar no dicionário o que é beneplácito. E diz o seguinte: aprovação régia, que vem de um rei, de autoridade, de instância superior, mediante despacho. Então é como se fosse o despacho de um rei, à vontade de um rei. Jesus Cristo é o único herdeiro. De verdade, era ele que receberia tudo que era do Pai. No entanto, para receber vida eterna, nós precisamos ser adotados através do sangue redentor de Jesus Cristo, para assim nos tornarmos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1, nós lemos: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de novo, a vontade régia, o decreto de um rei, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aqui, quando Paulo fala sobre o mistério da sua vontade, parece que ele está falando sobre o plano de salvação, que era um mistério para o mundo durante os tempos de apostasia. Paulo também vai indicar que o mistério de Cristo, que a gente vai ver mais para frente em Efésios capítulo 3, versículo 4, é que os gentios também seriam co-herdeiros e parceiros iguais no Evangelho de Jesus Cristo, o que é uma importante parte do plano de salvação.
E ele cita também a dispensação da plenitude dos tempos. O que é, então, uma dispensação? Uma dispensação do Evangelho, segundo o Bible Dictionary, que nós não temos em português, é um período de tempo no qual o Senhor tem pelo menos um servo autorizado na terra, que porta as chaves do santo sacerdócio e o santo sacerdócio, e que tem a comissão divina de pregar o Evangelho aos habitantes da terra. A dispensação da plenitude dos tempos é um período de restauração e cumprimento de todos os planos, propósitos e promessas que Deus tem revelado desde que o mundo começou. A dispensação da plenitude dos tempos é a dispensação final que preparará a terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. O elder B. H. Roberts, dos 70, ensinou o seguinte: esta é a dispensação da plenitude dos tempos. E nós vemos acorrer a ela como poderosos riachos e rios correm para o oceano todas as dispensações antigas, colocando-as em contato conosco, colocando-as em contato com esta dispensação. Nós vemos que Deus tem apenas um grande propósito em vista desde o início, desde o começo, que é a salvação de seus filhos. E agora chegou o dia final, a dispensação final, quando a verdade e a luz e a retidão deve encher a terra. Ele disse isso em outubro de 1904. No versículo 13 de Efésios 1, lemos: em quem também vós esperais, depois que ouvistes a palavra da verdade, a saber, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então vamos debater um pouquinho aí o que é esse Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa é um outro nome para o Espírito Santo. É usado em referência ao selamento e à ratificação, que é um poder do Espírito Santo. O Santo Espírito da promessa confirma como aceitável a Deus atos justos, ordenanças e convênios com o homem. O Santo Espírito da promessa testemunha para o Pai que as ordenanças salvadoras foram realizadas devidamente e que os convênios associados a ela foram cumpridos, foram guardados. Aqueles que foram selados pelo Santo Espírito da promessa recebem tudo o que o Pai tem. Todos os convênios e ordenanças devem ser seladas pelo Santo Espírito da promessa para estar em vigor depois desta vida. Quando Paulo escreveu que os santos haviam sido selados com o Espírito Santo da promessa, ele estava dizendo que a eles havia sido prometido vida eterna, mesmo enquanto eles estavam ainda na mortalidade. Quando as pessoas são seladas pelo Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo ratifica-as como herdeiros celestiais, mesmo ainda na mortalidade. Esta doutrina é muitas vezes referida como tendo seu chamado de eleição ou recebendo o segundo
Consolador. É isso que significa ser selado com o Santo Espírito da promessa, ou o Espírito Santo da promessa. Os versículos 14, 22 e 23. Nessa seleção de versículos, nós podemos ler o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, o qual, referindo-se aí ao Espírito, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, Paulo ensina que o dom do Espírito Santo é esse penhor da nossa herança. É como se o dom do Espírito Santo fosse um gostinho, fosse uma amostra da nossa alegria eterna e da promessa de vida eterna. Os dons do Espírito também agem como esse gostinho, como essa provinha das recompensas eternas que esperam os fiéis após esta vida. E ele fala também sobre essa possessão adquirida. Então a gente pode cruzar com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Até a palavra penhor. Penhor é aquela entrada, aquela caução que nós damos num pagamento. Isso mostra o nosso comprometimento em querer cumprir com aqueles pagamentos. Então, Deus ele nos dá o dom do Espírito Santo e a paz que vem com ele é como se fosse uma garantia da recompensa final que ele nos dará, como a redenção e a exaltação para todos aqueles fiéis. Esse penhor, essa caução, ele está mostrando que vai até o final cumprir com aquilo que ele prometeu. E mais uma vez debatemos já na aula passada sobre essa grande troca que parece ser um tema constante nas epístolas paulinas. Vejam aí que aí ele fala de pés e fala de cabeça. Foi essa grande troca. Todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Até falamos, né, na época que os humilhados seriam exaltados, os exaltados seriam humilhados. É mais ou menos nesse mesmo sentido dessa troca que Paulo fala. Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o nosso estado, como que morto, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Lembra-se que a gente discutiu o príncipe deste século, ou o rei deste século, ou deste tempo, é Satanás, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo fala sobre a nossa natureza, também debatemos a aula passada, de sermos carnais, sensuais e diabólicos.
Nós, nem pecado, somos esses filhos da desobediência, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e fazendo a vontade dos nossos pensamentos, dos pensamentos mortais. Versículos 8 e 9, ainda em Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo, ele vai discutir a relação entre graça, fé e boas obras. No final mesmo, a salvação vai vir por mérito da obra de Jesus Cristo e não das nossas obras. Paulo chamou os seguidores de Jesus Cristo, né? Ele chamou de feitura de Cristo, criados em Cristo para as boas obras. E aqui a gente pode cruzar com 2 Nef 25, 23, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Isso coloca ênfase nas obras de Cristo, ao invés de colocar ênfase nas nossas próprias obras. As nossas próprias obras, elas são uma ramificação da graça de Jesus Cristo, que nós partilhamos à medida que temos fé nele. Paulo nos ensina que nós não somos salvos pela fé ou pelas obras somente, embora ambas sejam críticas para a salvação. Fé e obras nos empodera a receber as misericordiosas bênçãos da expiação de Jesus Cristo. O elder Bruce R. McConkie nos disse o seguinte: a salvação, em todas as formas, tipos e graus, vem pela graça de Deus, isto é, por causa de seu amor, misericórdia e condescendência. Deus, nosso Pai, ordenou o plano e o sistema de salvação que viriam a levar imortalidade e vida eterna ao homem. Como parte desse plano, ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para fazer o trabalho expiatório, infinito e eterno. Os homens, assim, são salvos somente pela graça, no sentido de serem ressurretos. Eles são salvos pela graça, coroada com obediência, no sentido de receber, de ganhar a vida eterna. O plano do Evangelho é salvar os homens no reino celestial. E assim, Paulo ensina que a salvação pela graça, através da fé, obediência, da aceitação de Cristo, de cumprir com os mandamentos. E aí, Nef escreveu, como já lemos, reconciliem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. E Moroni, ele também registra isso. A mesma ideia está contida nos escritos de Moroni: vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus,
com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Moroni, capítulo 10, versículo 32. Paulo ele ainda vai falar que nós tínhamos uma parede de separação. Uma parede de separação que nos dividia, nos separava de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que no Templo de Jerusalém, vários pátios ou áreas eram delimitados e apenas alguns tipos, tá, de pessoas poderiam entrar nesses pátios. O pátio mais externo, chamado a Corte dos Gentios, era onde os gentios podiam entrar. Os pátios internos do templo eram escondidos, vamos dizer assim, por meio desta parede. E aqueles que entrassem poderiam até sofrer uma pena de morte. Os arqueologistas eles descobriram 2 blocos de mármore que faziam parte desta barreira, e eles continham inscrições tanto em grego quanto em latim que dizia o seguinte: nenhum forasteiro deve passar adiante dessas barreiras que circundam o santuário. Aquele que for pego transpassando será o seu próprio culpado de sua morte que se seguirá. Então era bem sério mesmo, né? Aqui a gente tem o versículo quando Paulo diz que nós somos feitura de Cristo, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. E aí eu cruzo a referência com Abraão na Pérola de Grande Valor, capítulo 4, versículo 31. Ele preparou para que andássemos nessas boas obras. Nós discutimos que essas boas obras eram uma ramificação do próprio Cristo. E no Abraão 4,31 diz: e os deuses disseram: faremos tudo o que dissemos e organizá-los-emos, e esquecerão muito obedientes. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia. E eles contaram a 6ª vez. Esse é um relato da criação e esse é o nosso propósito. Sermos muito obedientes, andássemos nessas boas obras de Jesus Cristo. Hoje nós não temos mais separação nenhuma. Nós podemos acessar a bondade de Cristo sem ter nenhuma parede que nos separa aí do templo. Tudo é acessível para nós hoje em dia por meio da fé em Jesus Cristo. E nos versículos 19 ao 22 nós lemos o seguinte: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Então lembra-se que eles encontraram a inscrição de que os forasteiros não deveriam ultrapassar aquele ponto. Então ele está dizendo, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus no Espírito. Então, Paulo vai comparar os membros da igreja a um prédio, a uma construção, a uma edificação. Assim como esse prédio precisa de uma fundação forte e firme para dar força e estabilidade, a igreja era construída sobre esse fundamento forte e firme dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a própria pedra da esquina. E essa é uma pedra da esquina que eu coloquei aí para vocês verem, tá? Ela norteia toda a construção. É ela que vai nortear a distância das pedras, é ela que vai nortear a disposição das pedras, além de fornecer esse fundamento seguro e essa força. O próprio Salvador, ele já havia se referido a essa cabeça de esquina em Mateus capítulo 21, versículo 42, e que seria rejeitado pelo povo. Aqui, Paulo vai chamar Jesus Cristo da principal pedra de esquina. Cristo se chamou a cabeça da esquina, mais uma alusão à cabeça da igreja, né? Então essas pedras de esquinas, eram massivas, ou seja, eram muito grandes, muito pesadas, e eram elas que eram primeiro colocadas para que o edifício pudesse ser construído em cima delas. Essa pedra de esquina, como o próprio nome fala, também era usada para conectar duas paredes numa esquina. Então Paulo ele se aproveita dessa imagem da pedra de esquina para explicar que Jesus fornece estabilidade e a fortaleza para toda a igreja, e que por meio de Jesus Cristo as duas paredes adjuntas, os membros judeus, os judeus cristãos, e os membros gentios, os gentios cristãos, eles são unidos juntos nessa esquina, onde Jesus Cristo é essa principal pedra. E é aí, com todos os membros unidos, que ele diz que juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ele diz também, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E aí no capítulo 3, ele vai falar desse mistério de Cristo que nós já falamos aqui. Mistério de Deus, se procurarmos no guia de estudo das Escrituras, vamos ver que são verdades que só podem ser compreendidas por meio do Espírito e através de revelação. E o mistério que Paulo se referia logo aí no início do capítulo 3 é que tanto judeus como gentios podiam se tornar herdeiros por meio do convênio do Evangelho e por meio de Jesus Cristo. E essa era uma doutrina que em outras dispensações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens. É isso que ele faz a alusão no comecinho do capítulo 3 de Efésios. Vamos, portanto, para os versículos 13, 14, 15 e 16. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Lembra-se daquela discussão que tivemos de consagrar as nossas aflições para que nós pudéssemos consolar outras pessoas nas suas tribulações também? Aqui vale para Paulo. Por isso que ele diz, as minhas tribulações por vós são a vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior.
Então isso a gente precisa fazer. A gente precisa pedir para esse Pai, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, nós tomamos o nome dele, literalmente, por meio desses convênios, nos conceda essa robustez interior, essa robustez de espírito, para que nós não desfaleçamos. Tá? Versículos 17 a 19. Ele diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então não é algo literal, Cristo habitando no coração, mas é pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então é como uma planta de uma casa, ele diz para a gente conhecer tudo, a altura, profundidade, largura, tudo isso a gente tem que estar fundamentado em Cristo para conhecermos realmente a Jesus Cristo, para que assim a gente possa ter a plenitude, possamos ser considerados perfeitos em Deus. Efésios capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, lembre-se que talvez tenha sido o primeiro momento que ele foi preso, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É interessante notar, e a gente vai ver aí, que na sequência de versículos vai aparecer bastante a palavra uma. Vejam o que ele diz em Efésios 4, versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então essa unidade, uma, vai aparecer só nesse conjuntinho aí de versículos 7 vezes. Então, esse é um tema que é muito importante nessa epístola aos Efésios, a unidade, e não só nessa, em todos os outros escritos de Paulo, a unidade vai ser algo muito importante. Ele constantemente pregou essa unidade e orava, rogava para que entre os membros da igreja se alcançasse essa unidade, e não só entre os membros da igreja, mas uma unidade também com Jesus Cristo. O elder Delbert L. Stapley disse o seguinte: depois que Jesus pôs os apóstolos a cargo da igreja antigamente, eles pregaram a mesma unidade da doutrina e praticaram as mesmas ordenanças que Jesus lhes havia dado. Uma igreja, um ministério autorizado, uma doutrina do Evangelho ortodoxa e um Espírito Santo caracterizavam a Igreja de Jesus Cristo em sua época. E aí ele cita 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz em todas as igrejas dos santos.
Assim, as revelações de Deus aos líderes da Igreja de Jesus Cristo eram razoáveis, consistentes e unificadas. Ele falou isso na Ensign de maio de 1977, em seu discurso What Constitutes the True Church? O que constitui a verdadeira igreja? Avançando um pouquinho mais, nós temos aí versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Nós vamos analisar um pouquinho esses versículos, que diz o seguinte: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Parece até que a gente já ouviu isso, né? E realmente já ouvimos, desde a primária na sexta regra de fé. E só esclarecendo aí um pouquinho, o profeta Joseph Smith ensinou que evangelistas eram patriarcas. E ele complementou dizendo o seguinte: onde quer que a igreja de Cristo esteja estabelecida na terra, deve haver um patriarca para o benefício da posteridade dos santos, assim como foi com Jacó, dando sua bênção patriarcal aos seus filhos. É isso que é um evangelista, um patriarca. E os pastores, que também são mencionados por Paulo, é aquele que lidera um rebanho. Uma apta descrição para os bispos, presidentes de ramo, presidentes de estaca e presidentes de distrito, da nossa era moderna. Continuando. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo reconhece essa unidade da fé e reconhece que essa unidade da fé não pode ser alcançada sem a liderança dos profetas e apóstolos viventes. O presidente Russell M. Nelson explicou um pouquinho mais sobre isso. E ele disse: o ministério dos apóstolos, a primeira presidência e os 12, é trazer a unidade da fé e proclamar o nosso conhecimento do Mestre. Nosso ministério é abençoar as vidas de todos aqueles que aprenderão e seguirão o caminho mais excelente, como Paulo citou em 1 Coríntios 12, 31. E nós devemos ajudar as pessoas a se prepararem para a sua potencial salvação e exaltação. Essas foram palavras do profeta vivo do Senhor. Essa é a obrigação maior desses profetas, videntes e reveladores. A primeira presidência e os 12. O elder D. Todd Christofferson disse um pouquinho mais. E na igreja atualmente, assim como na era antiga, estabelecer a doutrina de Cristo ou corrigir desvios doutrinários é uma questão de revelação divina para aqueles que o Senhor investiu com autoridade apostólica. Então é um dever deles
corrigir essa doutrina, corrigir qualquer corrupção dessa doutrina, para que nós não nos desviemos da doutrina pura de Jesus Cristo. Efésios 4, 25, 26, 27, 28 e 29 diz o seguinte: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Aqui a gente precisa corrigir, né? Aqui não tem essa, porque a tradução de Joseph Smith, ela corrige isso, dizendo: podeis irar-vos e não pecar? Aqui, na tradução da King James Version, diz: irai-vos e não pequeis. Não tem jeito da gente não pecar se já estamos irados. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Então, quando Paulo escreve aí, podeis irar-vos e não pecar, e depois ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele estava ensinando que a gente não devia ir para a cama, vamos dizer assim, deixando que a ira fosse melhor que nós, que a ira tomasse conta dos nossos pensamentos. O Salvador ensinou coisa semelhante, tanto em seu ministério aqui nas Américas, quanto seu ministério na Terra Santa. O elder Lynn G. Robbins disse o seguinte: uma parte ardilosa da estratégia de Satanás é dissociar a ira, a raiva, do arbítrio, fazendo-nos acreditar que somos vítimas de uma emoção que nós não podemos controlar. Nós ouvimos: perdi meu temperamento. Perder o temperamento é uma interessante escolha de palavras que se tornou largamente e amplamente utilizada em nosso idioma. Perder alguma coisa implica que foi sem querer, acidental, involuntário, não responsável, talvez descuidada, mas não responsável. Ele me deixou irritado. Essa é outra frase que nós também ouvimos, que também implica numa falta de controle ou arbítrio. Isso é um mito e nós devemos acabar com esse mito. Ninguém nos faz irado, ninguém nos irrita. Outros não podem nos fazer irritar. Não há nenhuma força envolvida. Se tornar irado é uma escolha consciente, uma decisão. Portanto, nós podemos fazer a escolha de não nos irarmos. Nós escolhemos. Isso ele disse no seu discurso Agency and Anger, em maio de 1998. E aqui no versículo 31 é o que a gente havia falado com relação ao slide anterior. Vamos ler os versículos 30, 31 e 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. É uma ordem, a gente tem que tirar essas coisas de nosso coração, dentre vós, dentre e dentro de vós. Antes, sede bondosos uns para com os outros,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é um mandamento. Nós não podemos escolher quais mandamentos vamos obedecer. É um mandamento do Senhor. A gente tem que jogar fora toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Devemos substituir tudo isso, todo esse espaço que ficou vazio com essas coisas ruins que nos preenchiam. Nós temos então que substituir por bondade, compaixão, perdão, amor, caridade. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, você já vê essa figurinha que é bem familiar. E diz o seguinte, esses versículos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E aí vamos deixar o cardzinho aqui em cima para uma discussão mais ampla e mais aprofundada sobre oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, essa questão do cheiro, o que significava, o que é que simbolizava. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Isso não deve nem passar pela nossa cabeça. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Ele diz que isso não devia nem passar por nossa cabeça. E aí tem essa pintura famosa de Norman Rockwell. Vejam como começa aí uma fofoca. Olha, aqui começou passando adiante uma fofoca e vai passando e daqui a pouco isso termina se voltando contra ela. Não devemos ter essas conversas tolas em nosso meio. Não convém aos santos. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, ou seja, que não dá fruto das trevas. Antes, porém, condenais. Então a gente não quer nem passar perto dessas obras das trevas, essas obras que não dão frutos, não dão bons frutos. A gente passa longe, nem se associar com isso. Nos versículos 14, 15 e 16, pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, ou seja, tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Então, até quando a gente vai ficar dormindo no pecado para continuarmos mortos? Quando nós vamos acordar para Jesus Cristo e Ele vai nos vivificar, aproveitando, como ele falou aí, cada oportunidade, cada uma, sem deixar passar nada, fazendo o bem, desenvolvendo a fé em Jesus Cristo. Tá? Vede diligentemente como andais. Temos que ter muito cuidado. Estamos nos associando a obras das trevas que não dão frutos, ou estamos nos levantando dos mortos para Cristo nos iluminar. Efésios 5, 17. Ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui, como é que a gente pode
saber qual é a vontade do Senhor. Ele diz para a gente não ser tolo, mas a gente deve entender a vontade do Senhor. Então temos aqui na tela alguns meios, o estudo das Escrituras, os ensinamentos passados por bons professores aqui mesmo na classe do Instituto, a oração individual, a oração em família, tudo isso nos dá oportunidade de entender qual é a vontade do Senhor para nós. Nesses versículos aí em diante, então, a partir ali do versículo 17, 18 até o capítulo 6, versículo 9, é o que os estudiosos chamam de códigos domésticos. São um conjunto de instruções para esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores. Vamos ver um pouquinho a partir do versículo 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, desde que as antigas congregações da igreja se encontravam para adorar e partilhar do sacramento nos próprios lares dos membros da igreja, essas instruções de Paulo incluíam todos os típicos membros ali de uma casa greco-romana: pais, maridos, mulheres, esposas, crianças, escravos, senhores. Então, nesse ambiente doméstico, o bem-estar das congregações da casa-igreja, vamos chamar assim, eram inseparavelmente ligados do bem-estar das famílias cristãs, e hoje continua sendo a mesma coisa. Nós não nos reunimos nas casas dos membros para partilhar o sacramento como igreja, nós temos um local próprio. Mas a família da igreja, a congregação da igreja, o bem-estar está inseparavelmente ligado ao bem-estar de nossa própria família. E aí, quando ele fala aí das mulheres se submeter aos maridos, não é uma questão de dominação injusta de jeito nenhum. Porque os maridos devem amar as esposas assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É esse o amor. Então não há nada de relação injusta. A mulher se devota ao marido e o marido se devota tanto à mulher que entrega a sua vida. E a promessa, que nos últimos dias nós possamos nos apresentar sem ruga nenhuma, possamos nos apresentar como igreja perfeitos no nosso primor para Jesus Cristo, que nos salvará. E ele continua batendo nesta tecla, versículos 28 a 33, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Vejam que todas as relações ou
todos os relacionamentos, ele está apontando para Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está nos lembrando de que a nossa relação com Cristo deve guiar e definir o nosso relacionamento com os outros. Me ecoou muito o discurso do presidente Nelson na última conferência geral do pensar celestial. O pensar celestial inclui aí o nosso relacionamento com Cristo, pautando e moldando o nosso relacionamento com todas as outras pessoas, sejam elas da nossa casa, sejam elas também da nossa família estendida e da nossa sociedade. Paulo ensina aí que todos os membros da igreja devem se submeter uns aos outros, ou, em outras palavras, colocar os outros em primeiro lugar. Então, ele explica como esse princípio de se submeter se aplica na família e nos relacionamentos domésticos, começando com as esposas e os maridos. Ele não quer dizer em nenhum momento, e ninguém deve interpretar assim, um domínio injusto, de jeito nenhum. Porque se os casais estiverem verdadeiramente unidos, então qualquer sacrifício que eles fazem a favor do outro cônjuge inevitavelmente vai trazer bênção sobre si mesmo. Quem ama a sua mulher ou quem ama seu marido, ama-se a si mesmo. Quando se sacrifica por ela ou por ele, as bênçãos respingam sobre si próprios. E o presidente Gordon B. Hinckley, falando sobre isso, disse o seguinte: a felicidade no casamento não é tanto uma questão de romance, como uma preocupação genuína pelo conforto e bem-estar do seu ou da sua companheira. Qualquer homem que tornar o conforto de sua mulher sua primeira preocupação, permanecerá apaixonado por ela durante todas as suas vidas e por toda a eternidade que virá. Mais uma vez, esse conselho de Paulo não significa um domínio injusto. As pessoas na sociedade greco-romana, elas estimavam realmente, o pai como sendo a cabeça da família estendida e a autoridade absoluta sobre toda a sua casa. Então, os ensinamentos aí de Paulo representavam uma mudança dramática, porque ele define aí os termos do relacionamento de maridos, de pais, de mulheres, nos termos de amor de Cristo e sacrifício pela igreja. É esse o tipo de amor que ele espera que nós desenvolvamos em nossa própria casa, na sociedade, na congregação da igreja de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 6, ele começa dando conselhos para os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é para que teus dias se prolonguem sobre a terra. É o que ele fala no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa disciplina e admoestação do Senhor, a gente já falou sobre isso, é a mesma fraseologia usada na língua inglesa em Enos 1:1 e na King James Version, nurture and admonition. Em português traduziram como disciplina e admoestação
do Senhor. Depois a gente deixa no cardzinho também, ali em cima, né, um link para que vocês possam ver a discussão dessa espada de dois gumes, Nurture e Admonition, que é a palavra do Senhor. Discutimos isso na aula de 2 Coríntios, dos capítulos 8 a 13. Depois dá uma conferida por lá. As escrituras modernas, elas provêm instruções específicas sobre as responsabilidades dos pais em criar seus filhos para o Senhor, incluindo a responsabilidade de ajudar os filhos a desenvolver fé no Senhor de Jesus Cristo. O elder Kevin W. Pearson disse o seguinte em maio de 2009: nós podemos dar aos nossos filhos educação, conhecimento, esportes, artes e possessões materiais. Mas se não lhes dermos fé em Cristo, lhes demos pouco. No Novo Testamento, nessa época do Novo Testamento, a escravidão era uma instituição comum no Império Romano. Indubitavelmente, muitos membros da igreja ou eram servos ou tinham servos como parte do seu ambiente doméstico. As pessoas, elas podiam naquela época se tornar servos quando eram capturadas numa guerra, vendidas para pagar débitos ou até raptadas, sequestradas, né? E o conselho de Paulo sobre como os servos deveriam agir não implica que ele estava aprovando a instituição da escravidão, mas ensina aos membros da igreja, vivendo numa cultura em que servos e mestres, essas relações deveriam ser guiadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não era um endosso à prática da escravidão, mas como eles viviam numa sociedade assim, essa relação devia ser pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, como Paulo ensinou aos leitores como se defender contra a iniquidade espiritual,
ele se valeu da imagem de um soldado romano vestindo uma armadura. E o que eu achei muito interessante é que Paulo, ele lista as partes do equipamento aí do soldado na ordem que o soldado iria vesti-los ou pegá-los. Então ele lista exatamente a ordem que um soldado iria fazer uso dessas partes. E aí, vamos ver o que já vimos nesse vídeo, que o vídeo ilustrou. Ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas. Lembra? Aqueles que são filhos da desobediência, seguidores de Satanás, que é o príncipe ou o rei do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Lembra, mais uma vez, regiões celestes que discutimos dos graus de glória, e contra as hostes espirituais da iniquidade nessas regiões celestes. Não parece ser uma referência à batalha travada nos céus, quando da apresentação do plano no nosso Pai Celestial, que alguns não desejaram se submeter? Nós temos aí uma tabelinha que está no novo manual do Instituto do Novo Testamento, que ainda não foi traduzida para o idioma português, mas que eu traduzi e trouxe aqui para vocês. Então ele faz um sumário da armadura de Deus citada aí por Paulo no versículo 14. A parte da armadura que ele cita como cinto ou faixa, que era amarrada ao redor da cintura, representa a verdade. E ela protegia no corpo o lombo. Isso pode representar, essa parte do corpo, uma referência à nossa castidade e à pureza moral. No versículo 14, ele ainda cita o peitoral, que era feito de bronze ou aquela malha como os elos de uma corrente, representando aí a retidão e a dignidade perante Deus. Protegia o coração, que era um símbolo aí de nossas afeições, nossos sentimentos, nossa lealdade. No versículo 15, Paulo cita as botas, que eram sapatos ásperos, cravejados com pregos para que pudesse dar tração para esse soldado. E é uma representação da preparação do Evangelho da Paz. Protegia os pés, que eram um símbolo aí de nosso curso na vida, nossas ações, os lugares que nós frequentamos, das metas, para onde nós estamos nos dirigindo. No versículo 16 é citado o escudo, era grande, oval, feito com 2 camadas de madeira unidas por ferro e por couro. É uma representação da fé. Protegia o corpo inteiro. E, por proteger o corpo inteiro, pode ser uma representação da nossa alma inteira sendo protegida. No versículo 17, cita o capacete, que era feito de bronze com tiras de couro, representando aí a salvação. Protegia a cabeça, simbolizando os pensamentos, o nosso intelecto. No versículo 17 é citada a espada, arma feita de aço na época, e é a única arma listada. Representa aí o Espírito, que é a palavra de Deus. Protegia também o corpo inteiro, como símbolo aí de nossa alma inteira. O elder Robert C. Oakes, dos 70, observou que essas armas, essa armadura é usada na batalha pelas almas. As armas eternas refletem
a totalidade da armadura de Deus, e são a verdade, a retidão, a fé, a oração e a palavra de Deus. Essas armas são empunhadas em nossas mentes, bocas e movimentos. Todo pensamento justo, palavra e ação é uma vitória para o Senhor. É muito arriscado. E o prêmio dessa batalha são as próprias almas dos filhos e filhas de Deus, a salvação eterna deles. E essas almas são ganhas ou perdidas com base na virtude e na limpeza, pureza moral, com base na caridade e serviço, e com base na fé e na esperança. Aqui, só um diagrama representativo aí, ó. A palavra de Deus é a espada, a justiça, o peitoral, o evangelho da paz. Os sapatos, as botas, a verdade sendo essa cinta, essa faixa, a salvação, o capacete e o escudo da fé, que o presidente Boyke Packer falou tão belamente. Em 1995, ele disse o seguinte: o escudo da fé deve ser feito e ajustado na família. Nenhum escudo é exatamente igual ao outro. Cada escudo deve ser feito com medidas individuais. O plano designado pelo Pai contempla que um homem ou uma mulher, marido e esposa trabalhando juntos, conceda individualmente a cada filho um escudo da fé, no qual ele se agarrará tão firmemente que não possa ser retirado ou penetrado pelos dardos inflamados. É necessário a mão firme de um pai para martelar, dobrar o metal desse escudo, e as mãos ternas de uma mãe para poli-lo e ajustá-lo. Algumas vezes, um dos pais é deixado sozinho para cumprir com esta tarefa. É difícil, mas pode ser feita. Na igreja, nós podemos ensinar sobre os materiais com os quais o escudo da fé pode ser feito: reverência, coragem, castidade, arrependimento, perdão, compaixão. Na igreja, nós podemos aprender como juntar e encaixar essas partes. Mas o feitio atual e o ajuste desse escudo de fé pertence ao círculo familiar. Então é na família que nós forjamos esse escudo da fé, que vai resistir aos redemoinhos que a vida prepara para nós, aos torvelinhos que Satanás vai nos envolver. E é sobre esse escudo da fé que eu gostaria de prestar meu testemunho. É por meio dessa fé em Cristo que nós podemos resistir quando chegar as tempestades, e elas virão, e a todo momento em nossas vidas. E é esse o testemunho que eu gostaria de deixar com todos vocês durante essas reflexões sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Devemos nos vestir com essa armadura de Deus, porque ela vai nos fazer resistir quando chegar a hora final.